E agora a gente vai entrar mais aí no mundo infantil, né? A gente vai conversar aí com uma profissional que trabalha num centro que é de referência com outros profissionais também que atendem bastante o público infantil. O nome dela é Idiana Teixeira, ela é psicóloga, ela trabalha no Espaço Reabilitar. Idiana, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, né? E fico muito grata por estar aqui, né? Falando um pouquinho do nosso espaço terapêutico, de como tudo isso está funcionando, né? E muito obrigada. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores. O espaço de vocês, ele tem foco na criança e ainda é mais nichado ainda, trabalho com os autistas. Sim, sim, a gente conta ali com a equipe, né, especialista, né, tanto psico quanto fono, né, e parcerias com psiquiatra, neuropsiquiatras, né, infantis, com foco do diagnóstico ao tratamento do autismo. Então, a gente tem bastante demanda, a gente vem tendo, né, surgindo nesses últimos tempos, demanda maiores ainda com esse quesito, e aí surgiu, né, essa oportunidade da gente estar abrindo um espaço para estar focando todas essas terapias no mesmo lugar, né. E tem crescido muito, assim, que hoje em dia a gente ouve falar muito nas crianças em relação ao autismo, que tem crescido, né, o número de crianças autistas. Na tua percepção, por que hoje a gente vê mais autistas do que antigamente? Eu acho que não é que se vê. Hoje a gente se sabe mais. Houve, né, uma desfragmentação do conceito autista, né? Então, antigamente, a gente tinha um conceito que o autismo só aquele autista severo. Então, aquele autista que ele não interagia, que ele não falava, que ele se batia, que ele batia nos outros colegas. E com, né, o avanço até do conhecimento, das questões mesmo da saúde, que hoje em dia as pessoas vêm buscando mais, né? Conhecer, que hoje eu falo que o conhecimento ele está na mão, né? Todo mundo pega ali e conhece. E aí, e com a nova nomenclatura do DSM-5, né, onde englobam também essas dificuldades de interação social como um contexto total do espectro autista, né, então surgiram maiores demandas no quesito de fechar um diagnóstico. Eu acho que sempre houve, né, sempre teve autistas aí, né, mas, porém, nunca se fecharam um diagnóstico. Hoje, a gente, né, com o avanço da tecnologia e do conhecimento, se falam mais em diagnóstico, em fechar um critério, né? E é como você falou, né? Existe um espectro, né? Então tem aquele grau mínimo, né? Que às vezes é Sim, pouco detectável e tem os que já têm um grau mais elevado, né? Por isso que é importante uma consulta com o psicólogo, né? sim, a gente faz a avaliação ali da equipe multidisciplinar, né? Com a fono, com a psico, com a psicopedagoga, né? A gente faz com a TO também, com a terapeuta ocupacional e com a neuropediatra, né? Juntas, nós avaliamos a criança e fechamos o diagnóstico de acordo com o suporte. Então, se é uma criança que precisa de muito suporte, ela se enquadra dentro de um autismo mais severo. Se é uma criança que ela tem um mediano, né, ela consegue ainda alcançar alguns parâmetros, ela está ali no médio. E se é uma criança que ela só é assintomática, né, ela só tem leves características, né, de interação social, ela se enquadra dentro do autismo leve. E daí isso tudo vai interferir também na questão do tratamento, né? Do acompanhamento que você vai fazer. Se ele tem uma frequência maior, menor de Sim, acompanhamento. sim, tudo isso influencia diretamente no tratamento. É a partir da gente distinguir um grau dessa criança que a gente faz a prescrição terapêutica, né? Se é uma criança que e isso desde a idade, né? Hoje em dia a gente fala em intervenções precoces, então as crianças estão sendo diagnosticadas a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, quando os pais já observam esses comportamentos. Então, assim, a gente trabalha de acordo com o desenvolvimento da criança. Se é uma criança que ela é muito pequena e que ela é bastante restrita, a gente intensifica as terapias para que ela consiga, né, acompanhar as outras crianças da mesma faixa etária de desenvolvimento. Então, se ela tem mais suporte, a gente intensifica mais essas terapias, que são assim, a gente tem hoje criança que faz 3 vezes na semana psico, tem 3 vezes fono, 2 vezes TO, e de 6 em 6 meses nós reavaliamos essa criança, né, junto com a neuropediatra, para saber se os marcos que ela alcançou. Então, a gente tem crianças que vão tendo ganhos progressivos, né, que chegam um momento que se torna bem perceptível assim, os sintomas. E chega praticamente numa fase adulta, onde ela tem uma vida normal. Sim, sim. A gente tem vários, né? A gente tem vários profissionais que até teóricos
psicólogos, pessoas bem renomadas, que a gente tem como exemplos aí na sociedade, que têm autismo, porém, que têm uma vida socialmente ativa, né? Tudo isso depende do quão estimulada essa criança vai ser ali nessa fase da infância. E é verdade que os autistas são mais inteligentes? Olha, Ou é mito? existem muitos mitos ali em cima do autismo, né? Mas o que acontece é que a criança, né, com autismo, ela tem hiperfoco. Então, assim, não é que ela é mais inteligente que os outros. Ela é mais inteligente no que ela tem hiperfoco. Naquilo Então, que por ela exemplo, foca. isso. Então, temos crianças, por exemplo, hoje em atendimento conosco, que têm hiperfoco em planetas. Tem 6 anos, eles dominam tudo sobre o planeta, eles te falam de planetas, tudo que, desde o clima, eu tenho um pacientezinho até que ele fala assim, qual que é o planeta que a gente poderia habitar se a Terra acabasse, né? Tem 6 anos, mas em outras questões ele tem déficit, né? Ele não consegue se adequar a um ambiente diferente, ele tem dificuldade ainda ali que ele está no processo de alfabetização, ele tem muita dificuldade para entender as letras, juntar. Então, assim, ele tem uma inteligência em algo, porém as outras questões estão em déficit. Não é que o autista ele é super gênio, né? Mas Assim como nós, né? Que se a gente colocar foco também em alguma coisa, Sim. a gente vai lá e arrasa, né? Sim. E a pandemia, ela trouxe também outras consequências em relação ao teu trabalho, né, nessa questão aí do ensino híbrido? Sim, a pandemia ela influenciou diretamente no trabalho de todos os profissionais da área da saúde, né? Nós viemos enfrentando, né, uma barreira muito grande e principalmente a gente que trabalha com crianças atípicas, né? A gente teve mais problemas ainda porque essas crianças tiveram que ser tiradas, né, bruscamente das terapias, né, da escola e ficaram em casa, reclusa, sem estimulação, sem auxílio muitas vezes, né? Então essas crianças começaram a ter mais sintomas de ansiedade, começaram a ter mais dificuldades no aprendizado. Muitas crianças regrediram no tratamento, que já estavam muito boas, já estavam desenvolvendo, e regrediram por essa pandemia. E que agora, né, graças a Deus, com essa vacina que saiu, a gente está conseguindo retomar nossos trabalhos, conseguindo ainda ali, com um pouquinho de dificuldade, né? Tem alguns pacientes que a gente ainda está fazendo domicílio, né, porque tem toda essa questão de locomoção da criança, né? A família está enquadrada no grupo de risco, porém, a gente já está conseguindo voltar às nossas rotinas normais. Ah, que bom. E o Espaço Reabilitar, ele tem um projeto social, né, que vocês desenvolveram agora na pandemia. Quer falar um pouquinho sobre ele? Sim, sim. Nós desenvolvemos, né, vindo que todos nós sabemos que o autismo, né, ele é um transtorno que a criança precisa de auxílio por boa parte da vida. E com muitos profissionais, nós começamos a desenvolver esse projeto. Então, ali no Reabilitar, nós contamos com famílias que não têm condições de estar pagando o valor integral, eles têm um valorzinho social, né, um pacote social que integra todas as terapias com valores mais acessíveis. Isso é fantástico, né? Porque a terapia, ela está acessível ali a todos, né? Sim, sim. E quais são os outros profissionais que trabalham no espaço também? Nós trabalhamos ali, né, diretamente. Temos neuropsicopedagoga e fonoaudióloga que trabalham na mesma sala ali no espaço. E trabalhamos com terceirizações de indicações, né, com neuropediatra, psiquiatra infantil, psiquiatra adulto também e nutricionista infantil. Ah, é uma equipe mega disciplinar, então. Sim, são todas as coisas. Tudo que a gente não consegue trazer para dentro do espaço, nós trabalhamos com parcerias, né? Onde são profissionais que conseguem manter um valor também de parceria junto com a gente. E isso é que é bom, né? Assim, sabe, né, Indiana? Você levar uma criança... Eu já tive filho que também já levei no psicólogo e às vezes a gente sabe que tem uma recomendação aqui, ali, outra lá, e daí você fica meio perdida, né? Quando tem o agregado num lugar só, faz total diferença, né? Sim, e quando a gente tem um projeto de expansão até o final do ano para que a gente vá para um lugar maior e consiga trazer todos esses profissionais que a gente atualmente não tem para dentro da clínica, mas a gente trabalha também com essa indicação, né? Que todo mundo, a gente tem essa, que a gente fala que é esse telefone, né? Então, às vezes a criança, ela está conosco, ela precisa do Nutri. A gente tem a indicação da Nutri, mas a gente tem contato. Então, eu ligo para ela, olha, fulana, vamos lá, tal paciente é assim, assim, esse é o quadro dele, eu queria que você fizesse isso e isso com ele. A gente tem essa parceria também de estar fazendo essa conexão. Show de bola.
Indiana, quer deixar o Instagram, algum telefone de contato? Como que a gente acha vocês? Sim, podem estar olhando ali, né? A gente tem um Instagram chamado Espaço Reabilitar 21, né? Que vocês podem estar pesquisando ali no Instagram, procurar a gente, ou podem, né, estar mandando um WhatsApp no número 48 988 41 52 52, que é o nosso WhatsApp, que vocês podem estar entrando em contato, até para saber mais, né? Eu fiquei curiosa com isso, ou gosto do que tu está falando, pode chamar a gente ali que a gente está aberta. Isso aí, Indiana, parabéns pelo teu trabalho, parabéns para toda a equipe, né, que está aí nos bastidores aí do Espaço Reabilitar. Volte mais vezes para a gente conversar. Tá bem, muito obrigada. Obrigada a vocês por estar dando essa abertura para a gente, né, para a gente estar falando um pouco sobre o nosso trabalho. E qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada. E você?